Você sabia que a tomada de consciência prévia pode prevenir um sintoma que pode vir a acontecer? Exatamente quando a gente entende como é os padrões do nosso cérebro, como o nosso cérebro reage, como o nosso organismo reage aos padrões conflitivos, às situações emocionais que nós vivemos, nós podemos sim compreender quais são os links que o nosso corpo utiliza para o aparecimento de algumas doenças e algumas patologias. Quando temos essa consciência, cada vez que um sintoma aparece para nós, ele se torna mais ameno. Ele não desencadeia um grande transtorno e um grande problema para mim. Eu vou fazer uma série de vídeos que nós podemos compreender um pouco mais com relação ao que pode vir a acontecer, com relação aos nossos medos, nossas inseguranças, nossos padrões conflitivos de hoje, agora, devido à situação em que a gente vive e convive no nosso meio. Sim, eu que algumas pessoas terem medo, terem insegurança, porque pela intensidade que se tornou dessas informações, pelo número de pessoas que estão ouvindo, falando e comentando sobre o padrão dia após dia com relação aos vírus que nos rondam, faz com que todos nós tenhamos um pezinho atrás, tenhamos os pontos de interrogação na nossa cabeça sobre tudo que pode ou não vir a acontecer. O medo do desconhecido, do que não sabemos o que é, do que pode vir a acontecer em nossas vidas, ele vai atormentar e vai gerar realmente uma série de inseguranças e preocupações. E claro que não, como estamos vivendo em comunidade, temos sim que entrar dentro, às vezes, dessa comunidade. Fizemos parte de uma comunidade e, às vezes, por mais que concordamos ou discordamos de algumas coisas, estamos em uma grande sociedade, em um grupo de pessoas que querem, sim, viver, sobreviver. É a lei da natureza, a sobrevivência da espécie, ela demanda que estejamos juntos em prol de um melhor, de um bem maior que é a sobrevivência de todos. Vamos falar sobre o primeiro sintoma que eu quero que vocês entendam para prevenir-se do futuro. Então, exatamente, eu não vou aqui falar sobre como trabalhar sobre o hoje, porque tem várias pessoas que trabalham sobre emergência, urgências e emergências no dia a dia ao nosso redor. Mas eu quero te prevenir de você entender para evitar o futuro. Porque uma das teclas que estão se falando muito é lave as suas mãos todo momento, não pegue em alguns determinados lugares, cuidado para pegar na maçaneta, cuidado para tocar em alguns lugares, e isso sim é um despertador para o toque. Vocês não pensaram já nisso? Que o toque, eu já tive uma paciente uma certa vez, que ao estudar dentro do colégio sobre o contexto de biologia, das bactérias, como se elas são más, elas vão vir para invadir o nosso corpo e destruir o nosso corpo. Isso trouxe para ela uma sensação de toque, de lavar as mãos a todo momento. Ela tinha que sair da sala de aula para lavar as mãos. Ela não conseguia ir para a sala de aula, saía do colégio, ela tinha que chegar em casa, tirar toda a roupa porque ela se sentia impregnada de bactérias, sendo que se sabe hoje que a maior parte do nosso corpo é de bactérias. Nós temos micro-organismos por todo o nosso organismo e eles fazem parte de nós como um meio simbiótico de funcionamento. Só que o contexto da medo sobre as bactérias naquele momento para aquela pessoa especificamente gerou essa relação de perigo eminente, onde atrapalhou totalmente o desenrolar da adolescência dela, no fato de não poder ir em alguns determinados ambientes, de ter sempre a sensação de estar suja, de estar intocável, porque as roupas eram incômodas por causa do contato com o meio externo, querer simplesmente ficar somente em casa. Então temos sim que nos precaver, nos proteger e ter consciência que estamos nos cuidando, ok, certo? Mas tenha consciência que isso é algo momentâneo para o aqui e agora. Claro que todos temos que manter uma higiene, né, para o nosso corpo, mas que não seja exagerado a ponto de entrar numa paranoia, né? Então, nesse momento específico onde estamos, onde vivemos agora, com as circunstâncias onde estamos, sim, devemos nos precaver, cuidar, lavar as mãos, higienizar e nos proteger e proteger os nossos
ao nosso redor. Mas sabendo que daqui 30 dias, se eu estiver nessa paranoia de novo de lavar mão, já passou 30, 40, 60, seja quando acabar tudo isso, para que não entre no toque, que eu entre no contexto de lavar as mãos e tudo mais, naturalmente, normalmente, mas que não seja obsessivo, para que eu entenda o porquê dessa obsessão. E a obsessão vinculada à epiderme, ela entra no contexto, então, de um toque desagradável. Então, em algum momento, eu tive um toque com algum lugar, ou eu toquei em alguém que, para o meu cérebro, entendeu que aquele toque é algo, um contato indesejado. Então, esse contato indesejado com algo, com alguém, me remete a uma relação de perigo, de problema. Então esse toque, por exemplo, que eu toquei na maçaneta, que eu toquei em uma pessoa, que eu toquei às vezes no corrimão, no elevador, toquei em algo e para mim entrou um sustinho, um perigo, uma ameaça que eu toquei e não deveria ter tocado naquele lugar, isso pode gravar uma fragilidade e um entendimento desse padrão. Então tenha a compreensão de que quando você está fazendo as tuas atitudes do dia a dia, que sejam conscientes do contexto que é momentâneo. Eu vou cuidar momentaneamente perante as situações, cuidar aonde eu estou tocando, colocando a mão, mas sabendo sempre que, posteriormente, se eu tiver uma obsessão com relação a lavar as mãos, lavar o corpo várias vezes ao dia, tomar banhos várias vezes ao dia, eu estou já entrando num padrão de transtorno obsessivo compulsivo no contexto de uma sujeira que eu vivenciei ali naquele momento enquanto o coronavírus estava presente. Para que daí eu possa ressignificar e entender que aquilo já passou, que aquilo já passou, que agora eu não preciso ficar com medo de morrer, que eu não preciso ficar com medo de ser infectado, que eu não preciso ficar com medo de que aquilo vai me causar algum mal. Então essa epiderme no contexto de um toque que não foi agradável, que foi um toque incômodo, que foi um toque que pode me causar um perigo, aconteceu, foi momentâneo, aquilo me gerou uma insegurança, mas que futuramente que eu entenda que isso já passou. E é sempre um toque vindo com repugnância, um toque vindo com sujeira. Aquela menina que eu atendi, ela tocou em alguns lugares porque a professora falava que, cuidado ao tocar em tais lugares porque ali pode ter bactérias e isso pode te fazer mal. Então, para ela, gerou já dentro dela, porque ela já tinha alguns padrões conflitivos da história da família, de toques que eram desagradáveis, de contatos indesejados que foram tidos, que para ela tinha que se limpar o tempo inteiro e trocar as roupas o tempo inteiro para ela não estar infectada com uma sensação de suja. E isso fez com que ela passasse vários tempos com esse padrão. Então, quando a gente entende esse padrão, simplesmente é para compreender essas informações aqui, para que você, a partir do momento que não precise mais desse contexto, não fique nessa obsessão com relação a um toque que é visto como indigesto, com um toque que é repulsivo ou repugnante, que vai dar sempre a sensação de eu tomar cuidado ao tocar nas pessoas, nos lugares, em ter as interações do meu dia a dia, para não entrar num modo depressivo, que eu fique em casa, fique me isolando do meio em que nós vivemos, porque nós vivemos num meio de sociedade, de cumplicidade com outras pessoas. Então, recapitulando, contexto relacionado a um toque desagradável que hoje estamos ouvindo e ouvindo o tempo inteiro, tocar nas outras pessoas, tocar objetos, tocar na nota de dinheiro, tocar nisso, aquilo, representa uma relação de uma sujeira, pegar algo incômodo que seria o vírus e eu ser infectado com aquilo, eu vou ter repugnância com relação àquela região, a maçaneta e tudo mais que eu tenho contato no dia a dia, e isso pode gerar uma fragilidade específica no local. Então, se a minha fragilidade é com relação a tocar nos objetos, eu vou ter às vezes uma sensação de que vou ter que lavar as mãos o tempo inteiro posteriormente. Então, isso vai dar um transtorno obsessivo compulsivo com lavar as mãos. Se eu me sinto infectado completamente, vamos dizer que uma enfermeira que trabalha no hospital,
está atendendo um paciente que espirrou na cara dela, ela vai sentir como uma necessidade de limpar a sujeira vinculado ao rosto especificamente, que é a zona de contato que eu tive com aquela situação de sujo, desagradável, nojento ou repugnante. Se é com o corpo inteiro por algum motivo que eu me sinto infectado como um todo, porque o meu melhor amigo que eu tive contato com ele está hoje hospitalizado por causa do coronavírus, posso entrar numa sensação de querer me limpar como todo e ficar nesse processo como eu estou sujo. Eu estou suja com relação ao contato que eu tive com relação àquela pessoa e vou querer me lavar. Então, hoje eu falo com relação ao corona, mas isso pode acontecer com várias outras coisas. Pode ser com relação a contatos sexuais vindo desagradáveis, que é um contato que me vê com uma repugnância, com nojo. Então, eu posso ter a sensação que eu estou sempre sujo ou suja e ter que sempre me lavar o corpo como um todo, como se eu tocasse em algo, eu toquei em algo que é sujo realmente e eu encaro que eu sujei e eu não consigo tirar aquela sujeira das minhas mãos, eu posso querer lavar as minhas mãos o tempo inteiro. Então esse contexto de sempre, de toque, transtorno obsessivo compulsivo com relação a se lavar ou que as minhas roupas estão sempre sujas, elas podem ter essa relação com um contato que eu vi como indigesto, como sujo, como desagradável e que agora eu quero repugnar. Então, enquanto eu vivo a fase de estresse com relação a essa situação, eu permaneço na necessidade de me limpar daquela sujeira. Aquela sujeira pode ser algo real, que eu senti mesmo como toque, ou algo simbólico, como se eu me senti sujo por palavras de outras pessoas, atitudes de algumas pessoas, por ações que eu cometi, como tem pessoas que querem se lavar o tempo inteiro, por se sentir que fez algo que era fora das normas, que é algo visto como sujo, errado, que era algo que um pecado realmente visto pela religião, que acaba tendo como se limpar fosse uma forma de tirar aquilo que está dentro de mim, mas aquilo que está dentro, ele acaba sendo extravasado pelo externo e eu acabo tendo a necessidade de me limpar. Espero que isso possa ajudar você futuramente, caso você ou seus pacientes venham no consultório, porque vai ter esse padrão para você futuramente, de pacientes que vão chegar com uma relação de incômodo com relação ao contato em objetos, com relação ao lavar, com o toque ou com o transtorno obsessivo compulsivo, com relação ao contato ou ser impregnado pela sujeira. E agora você já sabe a possibilidade do que pode ser trazendo esse padrão de conflito, esse sintoma, para que ele possa agora não se incomodar mais com isso. Você precisa ressignificar aquele padrão que, digamos, ele está vivendo agora, mas que você vai atender daqui uns 6 meses. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.